E que a vida plena não é uma vida sem problema. Talvez você ache que quando a gente fala de vida plena, seria uma vida sentada, né, deitada no colchão, e acordando todo dia, 3 horas da tarde, com vários funcionários ali te abanando. Então, alguns acreditam que vida plena é uma vida perfeita, sem problemas. E aí eles acreditam ainda que os problemas são a causa de eu não viver uma vida plena. Mas eu quero hoje te falar, os problemas não são a causa de você não viver a vida plena. Porque diz a Bíblia que os problemas é que atraem a graça de Deus. Diz a Bíblia que os problemas é que atraem o favor de Deus. Então, seus problemas não te impedem de viver uma vida plena. Porque vida plena é muito mais do que não ter algo. Vida plena é ter algo. Seja muito bem-vindo àquilo que nós vamos falar no dia de hoje. E é um grande privilégio estar com vocês aqui na Manhã da Graça. Nós vamos começar essa semana aí, terça, quarta, quinta e sexta, a Manhã da Graça. Então vai ser um tempo muito precioso, onde nós estaremos falando, né, sobre a graça de Deus sobre a sua vida. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito. Então, nessa terça, quarta, quinta e sexta, vai ser exatamente um programa onde eu vou discutir umas estratégias para te ajudar e resolver decepções pessoais e espirituais e viver uma vida plena. Então, o grande alvo dessas lives vai ser, na verdade, resolver as suas decepções espirituais com Deus, com pessoas, com seu passado, com os erros que você teve, né, na sua vida, e te levar a viver aí para uma vida espiritual saudável, principalmente uma vida plena. Eu estou ao vivo aqui tanto no Instagram como no YouTube, por isso que eu estou aqui compartilhando os dois momentos. Então, vai ser um tempo muito precioso nessas lives, porque eu vou estar compartilhando com vocês o que é essa vida plena e como você, de fato, pode levar para ter essa vida plena. Como, de fato, você pode chegar a ter essa vida plena, né? Roger, existe a possibilidade de viver uma vida plena aqui na Terra? Existe a possibilidade de ter uma vida, né, a vida pela qual Deus imaginou e Deus quis que nós vivêssemos aqui na Terra? Será que existe essa possibilidade? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, e o tema de hoje é exatamente isso. O que é uma vida plena e como vivê-la? E aí, com certeza, você que se acompanhar essas lives, você vai ter aí a sua vida muito impactada por isso. E, então, vai ser um momento muito precioso, onde nós vamos, então, compartilhar isso e sermos bastante sinceros nessa parte aí sobre essa vida plena. Amém? Que você hoje receba aí essa graça do Pai e que você possa receber hoje também essa live e aprender, de fato, como ter essa vida plena, né? Então, o tema de hoje, ele é exatamente te mostrando como sair dessa vida pacata, normal, dessa vida muitas vezes ruim, dessa vida muitas vezes viver o mesmo, viver a decepção em cima de decepção, e aí você quer sair dessa vida que muitas vezes não te leva a um outro patamar e, de fato, ir para a vida plena. Então, a partir do momento que você entende que, e sim, existe uma vida plena a ser vivida, existe uma plenitude de Deus para você viver, porque a partir do momento que você entende uma obra de alguém, você sabe o nível que você pode esperar daquilo ali. Então, por exemplo, quando alguém fala que o fulano de tal vai palestrar em algum lugar, então, vamos ter palestra de fulano de tal em algum lugar. Muitas pessoas vão com uma grande expectativa, porque aquela pessoa, nós esperamos que a palestra dela, ou tudo aquilo que ela vai dar, a obra que ela vai fazer, tem a ver com ela. Então, se alguém é muito bom no ensinar, você já vai com aquela expectativa. E uma coisa eu te garanto, Deus é muito bom para criar.
E quando Deus, então, faz o homem, ele o faz para viver uma vida plena. Ele faz o homem para viver uma vida de plenitude. Ele não fez o homem para ter uma vida mais ou menos, para ter uma vida. Tem dia que é boa, tem dia que é ruim, tem dia que é ótima, tem dia que é péssima, tem dia que você está super alegre, tem dia que você quer suicidar. Então, não é essa a vontade de Deus ao fazer o homem. Ao fazer o homem, Deus queria e imaginava que o homem pudesse, de fato, viver a sua plenitude, porque Deus é pleno. E todo mundo que faz a sua obra acaba colocando um pouco de si na obra. E não é à toa que Deus, quando falou ali, né, em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, ele fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Em outras palavras, eu quero que isso que eu estou criando viva a mesma vida que eu vivo, seja tão pleno como eu sou. Então, quando Deus fala para o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é porque Deus tem a mesma cara, né? Deus tem 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca, um nariz. Não, não é isso. Quando a Bíblia diz que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, não necessariamente tem a ver com aparência. Não tem a ver com aparência. Deus não tem 2 olhos, Deus não tem 2 ouvidos, Deus não tem uma boca, 36 dentes, 32 dentes, uma testa. Não. Quando Deus, então, faz o homem, ele espera e ele quer que, de fato, o homem viva essa plenitude. De fato, o homem viva esse grande desejo de ser pleno. E aqui, então, está nosso grande alvo nesta manhã. É exatamente entender o que é essa vida plena. O que é a vida plena? E como, de fato, eu posso viver ela? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, antes de entrarmos mais profundo no tema de hoje, é o que não é a vida plena. Então, de fato, o que não é essa vida plena? O que não é uma vida plena? Então, primeiro, uma vida plena não é a vida apenas com dinheiro. Então, não necessariamente porque você tem dinheiro que você vive uma vida plena. Eu conheço pessoas que elas, de fato, elas têm muito dinheiro, mas elas não vivem uma vida plena. Elas vivem uma vida depressiva, elas vivem uma vida inconstante, elas vivem uma vida de traição, elas vivem uma vida falsa, elas vivem uma vida, muitas vezes, que não condiz. Então, ter o dinheiro não é, de fato, ter uma vida plena. Porque se para ter uma vida plena eu precisasse de dinheiro, então só os ricos, milionários, bilionários podiam ser plenos. E não é, e aí eu quero que você entenda aqui, que não é que eu sou contra o dinheiro, em hipótese alguma. O dinheiro é bênção. A Bíblia não fala que o dinheiro é maldição, ou que o dinheiro é ruim. A Bíblia diz só que o amor ao dinheiro que é ruim. Mas o dinheiro não é ruim, é o contrário. Inclusive, é um dos temas mais falados na Bíblia. Então, nós precisamos entender, de fato, o que de fato é essa vida plena. Então, primeiro, não é uma vida baseada no dinheiro. Então, não é porque eu tenho dinheiro é que eu tenho a vida plena. Então, o dinheiro, ele não consegue construir essa vida plena em mim. Amém? Tá entendendo isso? Então, o dinheiro, ele não vai conseguir construir essa vida plena em mim. Segunda coisa, o que não é vida plena? Não é vida plena também uma vida sem problemas. Então, alguns acreditam que, Roger, se eu não tiver problemas, a minha vida vai ser muito melhor. Se eu não tiver problemas, eu tenho certeza que eu vou fluir mais, eu vou ter mais alegria. Então, alguns acreditam que o problema é a grande causa de não viver a vida plena. Só que não é, porque Jesus, ele era pleno, ele é pleno, e ele, quando esteve aqui na Terra, encarnado, ele teve os seus problemas. Ele não teve problema, por exemplo, com o pecado, mas ele teve problema com a perseguição, ele teve problema com ser insultado, desrespeitado, traído, ser crucificado, passar vergonha. Então, Jesus também teve os seus problemas. Então, de fato, a vida plena não é uma vida sem problemas. Porque Jesus mesmo diz lá em João 16, né? No capítulo 16, verso 33, ele fala, no mundo
tereis aflições. Quero abrir aqui para ler com você. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer? O que Jesus está querendo dizer com isso? Que no mundo, sim, nós teremos problema. E que a vida plena não é uma vida sem problema. Talvez você ache que quando a gente fala de vida plena, seria uma vida sentada, né, deitada no colchão, e acordando todo dia, 3 horas da tarde, com vários funcionários ali te abanando. Então, alguns acreditam que vida plena é uma vida perfeita, sem problemas. E aí eles acreditam ainda que os problemas são a causa de eu não viver uma vida plena. Mas eu quero hoje te falar, os problemas não são a causa de você não viver a vida plena. Porque diz a Bíblia que os problemas é que atraem a graça de Deus. Diz a Bíblia que os problemas é que atraem o favor de Deus. Então, seus problemas não te impedem de viver uma vida plena. Porque vida plena é muito mais do que não ter algo. Vida plena é ter algo. Você só consegue ter vida plena quando tem Deus dentro de você. E esse é o primeiro passo. Então, primeiro, vida plena não é ter dinheiro. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem vida plena. Segunda coisa, vida plena não é viver uma vida sem problema. Você vai ter welcome, como se diz em português, em inglês, né? Seja bem-vindo, nós vamos ter problema. E eu te falo mais. Quanto mais você avança na vida, mais problemas você tem. É normal, é proporcional. Se você está tendo pouco problema, sinto muito, você está avançando pouco. Se você está tendo muito problema, seja bem-vindo, você está avançando muito. Entende isso? Então, a partir do momento que eu entendo que os problemas farão parte da minha vida, eu preciso, então, claramente entender que vida plena é muito mais do que não ter algo. E, ao contrário, a vida plena é ter algo. E o que é esse ter algo? A vida plena, na verdade, é ter Cristo e a sua graça sobre a minha vida. É lógico que a partir do momento que eu tenho isso, e aí nesses dias de lives eu vou estar decifrando isso, eu vou estar abordando com mais detalhes sobre isso. Nós vamos ver, por exemplo, durante o Novo Testamento todo, se a gente pega o Novo Testamento inteiro, nós vamos ver Jesus tirando as pessoas da necessidade para a plenitude. Nós vamos ver Jesus ali tirando a pessoa que estava 12 anos com fluxo de sangue e mudando completamente a vida dela. Nós vamos ver uma pessoa que estava 38 anos no tanque de Betesda e mudando a vida dela. Então, a vontade de Deus para você é que você viva uma vida de plenitude. E aí não é uma vida de plenitude de vez em quando, em algumas áreas. É uma vida de plenitude em todas as áreas e sempre. E aí eu preciso te falar isso. Para ter uma vida de plenitude, nós precisamos entender que a sua mente, ela precisa ser renovada. Porque a partir do momento que o homem, lá em Gênesis, ele cai, a alma do homem, ela se bagunça. A alma do homem, a mente, a vontade, as emoções, ela bagunça. Então, o homem, o espírito possui a alma e habita no corpo. E o espírito tem as suas funções, a alma tem as suas funções. E para eu viver uma plenitude, eu preciso entender que ela está conectada. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso daqui, que isso é importante. Tá? Uma vez mesmo eu vi um grande mestre, um grande professor falando isso. Que toda vez quando alguém fala, presta atenção nisso, é porque isso com certeza faz uma grande diferença. Então, eu estou te falando, presta atenção nisso. Para você ter a plenitude sendo exteriorizada no seu corpo, o intermédio entre o espírito e o corpo é a alma. Então, eu preciso entender que para eu viver essa plenitude, a minha alma tem uma grande responsabilidade nesse processo. Então, a alma é feita de mente, vontade e emoção. A mente, que era para ser clara do homem, virou confusa. Então, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei se eu sou homem, eu não sei se eu sou mulher, eu não sei se eu quero isso, eu não sei se eu quero casar, eu não sei se eu quero ficar solteiro. Então, a primeira parte do homem, que é a mente, ela ficou confusa. E Deus fez a mente para ser clara. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu tenho, eu sei para onde eu vou. E aí poucas pessoas têm uma mente clara. E aí eu já te adianto, para ter uma mente clara, você precisa ler a palavra. Não existe mente clara apenas
vivendo a vida, para você transformar a sua alma, como diz lá em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, você, é sua função essa parte, a vossa alma. Para quê? Olha só o que a Bíblia diz, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bingo, pronto. Para você viver a plenitude, existe um intermediário entre o espírito e o corpo que vai determinar o nível de plenitude que você vai viver. Então, a alma, ela tem essa responsabilidade de ligar a plenitude do espírito para a plenitude do seu corpo, para exteriorizar a plenitude. A plenitude, ela começa no seu interno, mas ela pode e ela deve ser exteriorizada. E quem faz isso? A alma. A alma é esse elo, é essa ligação. Então, a primeira coisa na sua alma é a sua mente. Deus fez a sua mente para ser clara, mas a sua mente ficou o quê? Confusa. Sua mente ficou, muitas vezes, egoísta. Sua mente ficou, nossa mente, né? Ficou apenas pensando em maneiras de eu ganhar. Então, a base virou o ego. E aí, e a segunda parte da alma, depois da mente, é a vontade. Então, Deus desejou que a vontade do homem, ele pudesse ter plenitude, e ele pudesse ter escolha na sua vontade. E aí nós vemos, então, que a segunda parte da alma, que é a vontade, o homem simplesmente não consegue mais escolher as coisas. Então, ele fica preso na pornografia, ele fica preso na traição, nos vícios, ele fica preso na pobreza, na inveja. Então, a segunda parte do homem, depois da mente, é a vontade. E aí, aquilo que o homem poderia escolher, eu escolho orar, eu escolho malhar, eu escolho comer bem, eu escolho ler a Bíblia, ele começa a não escolher, ele não começa a poder escolher. Então, o que acontece? Presta atenção. A vontade do homem fica submissa aos seus desejos. E não ao contrário. E não ao contrário. E a vontade de Deus é que isso vira ao contrário. A sua vontade, aos seus desejos, submeta a sua vontade. Presta atenção nisso. A vontade de Deus é que os seus desejos submeta a sua vontade. E não ao contrário. Então, pessoas presas em vícios, em pornografias, tudo isso, eu quero te falar, Deus pode te libertar, e Deus quer. Para quê? Para que você viva essa vida de plenitude. E a terceira parte da alma do homem são as emoções. Então, as emoções, quando Deus fez, então, o homem, a alma vivente do homem, Deus fez as emoções para ser estáveis, para o homem ter estabilidade emocional. E aí vem o homem, então, com as suas instabilidades. Então, um dia eu te quero, outro dia eu te jogo fora. Um dia eu te amo, outro dia eu te desejo. Um dia eu acordo bem, outro dia eu acordo mal. Um dia eu quero Deus, outro dia eu quero desviar. Um dia eu quero a palavra, outro dia eu não quero mais ninguém. Então, as emoções do homem ficam instáveis. E aí, presta atenção nisso. Para que eu alinhe o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, eu preciso da palavra. A palavra de Deus, presta atenção nisso, ela é o meio, ela é o canal que alinha a sua alma, alinha a sua mente, alinha a sua vontade e alinha as suas emoções. Então, quando você vê, por exemplo, na mente, aí você é amado do Senhor, você é preferido do Senhor, você é filha amada, Deus tem um propósito de você, então sua mente começa a ser renovada. Não, peraí, eu não estou na terra à toa. Não, peraí, eu não sou uma transa apenas legal do meu pai e da minha mãe. Peraí, eu não preciso estar aqui mendigando pão, querendo pagar pau de todo mundo, querendo viver uma vida medíocre, se eu sei que Deus tem um projeto para mim. Então, peraí, aí sua mente começa a ser renovada. Aí, as suas emoções começam a ser estáveis. Por quê? Não, peraí, por mais que o homem me abandona, a Bíblia diz que o Senhor jamais me abandona. Por mais que existem pessoas que não gostam de mim, do jeito de eu falar, da minha posição, de tudo que... A Bíblia diz que o Senhor jamais vira a cara para mim. Então, e aí eu trago as emoções, a estabilidade. Não é à toa que lá no Salmo 125:1 fala, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Eles não se abalam. Porque a confiança dele está na palavra de Deus, não está nos homens, não está nas circunstâncias, não está no achismo de fulano e ciclano.
E aí, então, ele fica com as emoções estáveis. E aí a vontade dele, como diz lá em Romanos 6, né? Porque você não está mais no domínio do pecado, mas sim da graça. E aí, então, agora ele pode decidir as coisas. Ele pode, quando tentado a ver uma pornografia, quando tentado a fazer algo, ele pode dizer não, pelo Espírito de Deus que habita nele. Então, presta atenção, a palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar sua alma, para que você possa viver essa plenitude de Deus. Então, não existe plenitude sem a transformação da minha alma. Se eu não me disponho a ser transformado, eu nunca vou experimentar a plenitude. Porque a plenitude não é ter um dinheiro para ir para a praia. Plenitude não é ter 100 mil para você ir para Fernando de Noronha, pegar o barco mais caro e andar lá. Isso daí é legal, isso aí é massa, é joia. Isso daí pode fazer à vontade. Só que isso não vai determinar a sua plenitude de vida. O que adianta? Você vai para Noronha, mas quando você volta dentro da sua cama, você se sente sozinho, sozinha, desamparada, todo mundo está perto de mim só pelo que eu tenho, todo mundo está perto de mim só querendo sugar alguma coisa, todo mundo, as pessoas não gostam de mim, e aí você não consegue viver a plenitude. Por quê? Porque para eu viver a plenitude, eu preciso renovar a minha mente. E renovar a mente, meu querido, não é levantar cedo e trabalhar. Isso é muito bom, mas não renova a mente. Renovar a mente é conectar com o Senhor e com a sua palavra. Quando eu faço isso, eu conecto com o Senhor diariamente, e eu conecto com a sua palavra. Por isso que todos os dias eu leio muita Bíblia. Porque quando eu faço isso, então eu começo a transformar minha alma para viver a plenitude de Deus para minha vida. Aí sim eu começo a viver a plenitude de Deus para minha vida. Você está entendendo? A viver a plenitude de Deus é muito mais do que ter um sucesso profissional. Viver a plenitude de Deus é muito mais do que ter uma liberdade financeira. Viver uma plenitude de Deus é viver, primeiro, internamente, aquilo que Deus espera da minha vida. E aí eu preciso da palavra. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu renovo a minha mente, mais eu tenho as convicções de quem eu sou. Você sabe, a maior crise que as pessoas vivem no mundo não é a crise do coronavírus, não é a crise financeira, não é a crise se vai ter carnaval ou não, não é a crise, né, talvez aí, se viaja ou não. A maior crise que o mundo vive é a crise de identidade. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei por que eu estou fazendo essa terra. Eu quero até abreviar, eu quero me matar. Para que eu estou vivendo essa terra? E então, a crise que leva, por exemplo, um suicídio, antes de alguém suicidar, ele aprofundou na crise de identidade. Presta atenção nisso. Ninguém suicida à toa. Quando a pessoa ela comete um suicídio, existiu uma crise de identidade dentro dela. E aí ela não conseguiu sanar essa crise. Qual que é a crise de identidade? Quem eu sou? Quem me ama de verdade? Por que eu estou aqui na Terra? Parece que ninguém me suporta. Parece que eu não faço diferença. Parece que ninguém me ama de verdade. Parece que ninguém me quer. Para que eu vivo? E essa crise está baseada na identidade. E aí eu não consigo viver essa plenitude se eu não ter a palavra de Deus como alimento. E esse alimento vai renovar a minha alma, renovar a minha mente. Então, quando eu renovo a minha mente, eu posso e eu começo a viver a vida que Deus desejou para mim. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa live, e eu não sei se você pegou o conteúdo, ele é muito forte esse conteúdo, ele é muito preciso, mas a primeira coisa que você precisa entender é que a vida plena é uma pessoa. Essa é a primeira coisa. Vá anotando aí para você pegar. Primeira coisa, vida plena é uma pessoa. Não é dinheiro e não é ausência de problema. Primeira coisa. Segunda coisa, a vida plena tem a ver com transformação da minha alma. Então, a minha alma, ela vai... Presta atenção nisso. A minha alma vai determinar qual é o nível de plenitude que eu vou chegar. Quando eu falo vida plena, você pode viver a vida plena. Só que tem um negócio muito interessante. Cada um pode viver um nível de vida plena. Existem níveis de vida plena. Existe a vida plena número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7.
E aí vai crescendo. A vida plena, ela pode crescer em você. E aí que é algo muito interessante, presta atenção nisso. Se a vida plena, ela pode crescer, eu preciso entender o que me faz crescer na vida plena. O que me faz crescer na vida plena? A palavra de Deus me faz crescer na vida plena. Tá entendendo? Então, quando você vê, por exemplo, a vida ali do Steve Jobs, né? Steve Jobs mesmo, eu morei um tempo nos Estados Unidos, morei um tempo na Califórnia, visitei várias empresas lá, visitei o Instagram, o Google, Snapchat, Twitter, e aí vai várias empresas. E uma das pessoas que morava lá é o Steve Jobs, né? Ali, o dono da Apple e representante também explicava tudo. E a gente vê, por exemplo, que era um cara rico, mas não era pleno. Morreu ali de câncer, fino, magro, sem, se você ver a aparência dele, é uma coisa esquisita, feia. Por quê? Porque ele não vivia essa plenitude. E aí a plenitude não é ter dinheiro na conta. Por mais, presta atenção nisso, por mais que quem é pleno atrai o dinheiro, tá? Isso é verdade. Vou te explicar aí. Quem é pleno atrai o dinheiro. Lógico que tudo é um processo. Não é que você virou pleno hoje, a partir de amanhã tem 1 milhão na sua conta. Mas quem é pleno começa a atrair, sim, dinheiro. Só que o dinheiro não leva você à plenitude. Ok? Então, se eu quero aumentar a minha plenitude em vida, eu preciso ler a palavra de Deus. A Bíblia, presta atenção nisso. A Bíblia, ele é exatamente o instrumento que Deus usa para elevar a sua plenitude. Por quê? Porque quanto mais a sua alma ela é transformada, mais a sua mente, as suas emoções, a sua vontade, ela é transformada, mais eu consigo conectar as coisas espirituais, elas passam pela minha alma e agora elas são desembocadas no meu corpo. Mais eu consigo viver essa plenitude. Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, né? A palavra de Deus fala para a gente perdoar as pessoas. A Bíblia fala sobre isso, perdoa as pessoas. E aí, você então não quer perdoar. Você não perdoa seu pai, você não perdoa sua mãe, você não perdoa aquele cliente, você não perdoa aquele patrão, você não perdoa pelo erro que a pessoa fez com você lá 10 anos atrás. E aí, ou seja, o que você está fazendo? Você está impedindo a sua alma de fluir. E logo você está impedindo de você viver essa plenitude. Amém? Está entendendo? Então, se eu quero viver uma plenitude, primeiro, a plenitude é uma pessoa. Não tem como eu viver longe de Cristo. Não tem como eu falar, não, é só então eu ler, Roger, eu vou ler, então eu vou viver a plenitude. Não tem como viver a plenitude fora de Cristo. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A segunda coisa que você precisa entender é que a plenitude ela vai depender do quão a minha alma está renovada. E por isso que quando você vê aqui no meu escritório, você vai ver um monte de livro. Eu escuto palavra todos os dias, eu estou sempre lendo a Bíblia. Por quê? Porque eu estou buscando renovar a minha mente para que eu possa experimentar a plenitude que Deus quer para mim. Então, não existe plenitude sem transformação de alma, sem transformação de mente, de mentalidade. Não é à toa que todo mundo que Jesus conversava ali no Novo Testamento, ele não só tocava as pessoas, ele falava algo para elas. Ele deixava algo para quê? Para renovar a mente delas, para elas entenderem o que impedia elas de viver essa plenitude. Você entende? Então, a segunda coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que, para eu viver uma vida de plenitude, eu preciso renovar e transformar a minha alma. E aí, a leitura, o aprendizado, o conhecimento vai me ajudar a viver essa vida de plenitude. Deixa eu te falar uma coisa, você não ganha nada com a ignorância. Você não ganha nada sendo ignorante. Você não ganha nada não dispondo um tempo para ler, para renovar sua mente. Não tem como eu viver em plenitude se eu vivo apenas ocupado demais. Pessoas que são ocupadas demais. Então, aí você vê uma pessoa que ela já levanta cedo, já tem um horário para fazer, não sei o que, já chega meia-noite. Como que ela vai viver uma vida plena? Se ela não tem um momento dela de meditação, do devocional, o momento dela renovar a mente, repensar, meditar, confessar. Como que ela vai viver a plenitude? Você acha que plenitude é quando aquele negócio dá certo? Não, quando eu vender aqueles boi, quando eu multiplicar minha empresa,
Quando eu terminar minhas dívidas, aí eu vou viver em plenitude. Não, nada disso vai te fazer viver em plenitude. Você está entendendo? Porque a plenitude, ela independe dos problemas que você vive. Eu posso ter hoje um monte de problema, como eu tenho, e estar pleno, e viver em plenitude. Eu te falo, eu vivo a plenitude que Deus quer para mim. Eu te falo isso com toda a tranquilidade da vida, tá? Da vida. A cada dia eu ando e venho crescendo na plenitude que Deus quer para mim. Porque a plenitude de Deus não é apenas um negócio que não é um comprimido, tomou, transformou. Ela é um processo. Ela é degrau a degrau. Ela existe um crescimento. E eu te falo, eu tenho crescido na plenitude de Deus. Eu tenho crescido na vida plena de Deus. Eu tenho crescido na plenitude de Deus. Ontem mesmo, vou contar uma coisa particular minha, né, de tantas coisas aí que aconteceu. Ontem mesmo, eu em casa aqui, né, abri a geladeira aqui e vi que a geladeira estava cheia, não estava cabendo mais nada praticamente, a minha geladeira. E aí, eu lembro momentos no ano passado, né, porque eu voltei dos Estados Unidos, tem um ano e pouco, que quando eu mudei para São Paulo, e aí eu, né, eu pago um aluguel caro e tenho um custo de vida alto, eu lembro que existiam dias específicos, momentos específicos, que eu já abria a geladeira, tinha um ovo, uma alface, uma água. Isso ano passado. E isso quando eu voltei para cá. E aí, ontem, eu tive essa experiência muito legal com Deus. Quando eu abri a geladeira, eu vi que ela estava muito cheia. Sério. Não... Amém. Tá claro isso que eu estou falando? Ficou claro? Tá claro? Então, primeira coisa, mais uma vez, plenitude é uma pessoa. Coloque isso na sua cabeça. Não existe plenitude materiais apenas. Plenitude é uma pessoa. Segundo, para eu viver essa plenitude, eu preciso transformar a minha alma. Eu preciso que a palavra de Deus diz para mim que eu tenho que entender que eu preciso liberar perdão. Então, é uma coisa que eu sempre falo até nos meus cursos. Meu querido, só voa quem está leve. Então, para que você está carregando aí esse tanto de problema? Ah, eu estou chateada com a minha irmã, eu estou magoado com o meu irmão. Ah, porque minha mãe não me deu valor, porque meu pai me abandonou. Meu querido, welcome to the world, seja bem-vindo ao mundo. Todos nós passamos por problemas. E você não sabia que o diabo, nesse ponto, ele é inteligente, que ele sabe, se tocar na sua família te afeta mais? Você pode ter certeza, meu querido. Pode ter certeza. Se tem um grupo de pessoas que o diabo quer afetar e gerar uma confusão, é a sua família. Porque você quer deixar alguém estável, é mexer com a família dele. Você está entendendo? Então, meu querido, nessa live de hoje, para a gente ir para os nossos finalmente, e eu quero orar por você, não sai ainda, porque eu quero orar pela sua vida. Se você, de fato, quer viver essa plenitude, busque essa transformação na sua alma. Roger, como? Lendo, aprendendo, faça cursos, faça mentorias, leia a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus, ela não é apenas um enfeite para você colocar lá na sala. A palavra de Deus não é um repelente de demônio. Você coloca os demônios, então não vai passar pelaquela sala. Não. A palavra de Deus, ela está aí para renovar sua mente, para você confessar ela. Tá me ouvindo? Então, para você viver essa plenitude, a palavra de Deus tem que fazer parte da sua vida. Não tem como viver a plenitude, porque o homem caiu sem a palavra de Deus, para que ela transforme a sua mente, para que as mentiras que o diabo colocou, de quem você é, do que você gosta, Então, vamos lá. Se você quer viver uma vida de plenitude, você tem que entender que, primeiro, ela é uma pessoa. Jesus, ele é esse pleno que entra dentro de nós. Tanto é que quando Deus fez o homem, ele o fez no jardim e colocou para que o homem pudesse comer da árvore da vida. Segunda coisa, para eu viver a plenitude, eu preciso renovar a minha mente. Renovar o conceito que eu tenho de família. Renovar o conceito que eu tenho sobre dinheiro, sobre patrão, sobre trabalho. Renovar o conceito que eu tenho sobre as pessoas. Renovar o conceito que eu tenho sobre venda. Renovar os conceitos. Você tem que entender que a sua alma está caída. A sua alma, a sua mente, sua vontade, suas emoções estão desgovernadas. Então ela precisa
da palavra de Deus, para ela de fato se alinhar, para que você experimente a plenitude de Deus. Não é à toa que no meio da Bíblia é o Salmo 119. É exatamente o meio da Bíblia. É o Salmo 119. E é interessante que no Salmo 119, a coisa que mais fala lá é sobre a transformação de alma. Ela fala que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E a tua palavra restaura a alma. Uau! A tua palavra restaura a alma. Então, meu querido, se você quer viver uma vida de plenitude, você precisa renovar a sua mente. Renovar. Inclusive, renovar a sua mente em relação a Deus. O que é Deus para você? A Bíblia é muito clara. Deus é seu pai, meu querido. Deus não é aquele Deus longe, aquele velhinho chato, barbudo, doido para enfiar um raio na cabeça, na bunda de alguém que peca. É aquele Deus nervoso, é aquele Deus velho, enjoado, que está lá em cima e falando, eu quero que você peca para você ver. Pois é, esse é o conceito errado de Deus. E quando eu leio a palavra, a Bíblia diz em Colossenses 1, capítulo 1, verso 26, que Jesus é a exata expressão do Deus invisível. Significa que o Deus invisível se tornou carne, gente, rosto. Um Deus que não tinha nome, endereço, agora tem nome, endereço e rosto. O nome dele é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a perfeita, exata expressão de Deus. E aí, então, eu conheço a Deus olhando para Jesus. Quanto mais eu olho para Jesus, mais eu conheço a Deus. Você está entendendo? E aí, então, eu renovo a minha mente. E ao renovar a minha mente, eu consigo experimentar a plenitude que Deus tem para mim. Amém? Vocês estão claro? Estão entendendo? Com certeza, essa primeira live do ano já foi extremamente forte para que você entenda a verdade do céu para a sua vida. Tantas pessoas aqui do Instagram como no YouTube, para que você entenda as verdades de Deus para a sua vida. Não, vou repetir para você, meu querido. Só querer viver uma vida plena, você não vai viver. Eu quero uma vida plena. Já é um bom começo, mas só de querer não adianta. Tem uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos. Você só sabe que aquele querer é verdadeiro se ele tem uma atitude de buscar. Como que eu sei, Roger, que eu quero de verdade? Se você busca. Então alguém diz, eu quero casar. Tudo bem, você está buscando? Você está aí, né, arrumando seu corpo, se arrumando bonitinho ou bonitinho, você está indo em eventos, você está indo em lugares? Não, então você não quer casar? Porque Deus não vai mandar uma pessoa lá na sua porta bater e falar assim, eis que te digo, abre a porta que eu entro e eu sou teu noivo, eu sou tua noiva. Isso não vai acontecer. Então, a maior característica de alguém que quer algo é que ele busca. Você quer casar? Então busca. Você quer viver a vida plena? Então busca. Como que eu busco? Entendendo que a vida plena é uma pessoa e entendendo que eu preciso transformar a minha alma. A minha alma é influenciada pelo pecado. A minha alma foi influenciada pela minha infância vivendo com os meus pais, que muitas vezes nem crente era. Ao contrário, meu pai era alguém ausente, era alguém longe, não estou falando do meu, estou falando em geral. Você está entendendo? Então aí eu preciso transformar a minha alma. Por isso, meu querido, quanto mais você ler a palavra, mais a sua alma vai ser transformada. E aí então você vai começar a viver o degrau de transformação. Quero ler um versículo com você, que Deus acabou de colocar aqui no meu coração, para a gente encerrar a live de hoje, para você entender isso que eu estou falando. E você vai entender claramente o que eu estou falando. Amém? Ele está lá exatamente em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que ele diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O que a Bíblia diz? Somos transformados. Essa transformação me leva a viver a plenitude. Como, Roger? De glória em glória. De glória em glória. Significa que a vida plena eu vou cavalgando, eu vou subindo os degraus de viver a vida plena. Não é de uma vez, não é do dia para a noite, mas é degrau em degrau, dia após dia. Quanto mais no meu dia eu me disponho a ler a palavra, me envolver com as coisas de Deus, envolver com as coisas espirituais, mais eu consigo ter a minha vida transformada. Logo,
eu começo a cavalgar. Deixa eu orar por você, deixa eu abençoar o seu dia e declarar que a graça e a bênção do Senhor estará sobre você, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cada uma dessas pessoas que estão nessa live. Essas, ó Deus, exatamente que estão aqui comigo ao vivo. Eu quero abençoar a vida delas, Pai. Ó Deus, eu oro para que o Senhor possa tocar o coração delas, para que elas busquem, ó Deus, essa plenitude que o Senhor separou e que o Senhor quer que vivamos. Eu oro, Deus, para que cada uma delas tenha um entendimento que não existe vida plena sem o Senhor. Que Jesus Cristo morreu numa cruz e ressuscitou para que possamos ser justificados, perdoados e para que possamos receber essa vida plena do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada uma dessas pessoas. Eu repreendo agora todo espírito de tristeza, abatimento, desânimo, depressão, ansiedade, medo, dúvida. Pai, eu repreendo agora todo espírito, Deus, de sensualidade, todo espírito, ó Deus, de incredulidade. E quero declarar a graça, a unção, a vida e a bênção do Senhor sobre elas. Ó Deus, abre portas para cada uma dessas pessoas. Ó Deus, restaura o ânimo, o amor, o coração. Ó Deus, derrama luz sobre as trevas de cada um, para que eles possam entender que o Senhor quer que vivamos essa vida plena. Pai, eu os abençoo. Declaro que será um dia extraordinário. Declaro que será um dia, Deus, de resultados, um dia de graça. Um dia, ó Deus, que nós vamos colher, ó Deus, não porque merecemos, mas pela tua graça. Deus, em nome de Jesus, eu uno meu coração a de cada um desses irmãos e declaro que a tua presença se manifeste e toque eles aonde eles estiverem nesse dia, nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar que seu dia está abençoado pelo poder do nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, irmãos. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Amanhã nós temos mais, quarta, quinta e sexta, nós vamos falar mais sobre essa vida plena. Esteja comigo, convide pessoas, vai ser um momento muito precioso. Chega de viver uma vida miserável, inconstante, depressiva, desanimada, pobre, encrencada, e vamos viver a vida plena que Deus quer para a nossa vida. Amém? Um grande abraço aí para todos os amigos que estão aí, Gilson Marçal, lá de Orlando, o João, do Rio de Janeiro, Marcos Alexandre, de Goiânia, e aí vai uma galera que está sempre aí conosco. Amém? Deus abençoe, que a graça e a unção de Deus esteja sobre a sua vida. Conheça Jesus, porque Ele é aquele que nos dá, e Ele é a própria plenitude de Deus. Deus abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Conte comigo, em nome de Jesus.